Bora! Então hoje a gente vai aprender Tailwind CSS. Não tem noção do que é isso, não sabe o que é, então a gente vai fazer na prática. Entender o Tailwind CSS e colocar em prática o que a gente vai aprender, replicando a tela principal do Twitter. Tá bom? Então bora lá, bora lá, bora lá. E a gente já vai cair pro código para a gente escrever o Twitter, né, a parte principal dele, a tela principal que em Tailwind CSS. E claro que provavelmente a gente vai, no finalzinho, a gente vai abordar um pouco sobre Blade Components e como que a gente reutiliza, né, o nosso código CSS para não ficar aqueles linguição gigante, aquele monte de coisa, tá? Então, valendo! Beleza, o que a gente tem aqui? Twitter, é isso aqui que a gente vai fazer, certo? Então a gente vai replicar esse visual. Mas vamos lá, o que é o Tailwind CSS? Tailwind CSS. O Tailwind CSS, ele é um framework de CSS muito leve e é focado em classes utilitárias. Ele fala aqui, né? Utility First. CSS Framework. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ao invés de a gente ter componentes, como o caso do Bootstrap, que ele nasceu através de componentes, e claro que hoje ele tem classes utilitárias, mas ele tem primariamente componentes. Então, por exemplo, aqui, ó, componentes, ou form groups, né? Tudo isso aqui que são componentes. Então, ó, um componente de card. Então, você escreve lá card e você vai ter um card body, um card título, um card text, né? um btn, que é um botão. Então você já tem todas os atributos daquele componente já dentro da classe btn, né? E aí você tem uma extensão que é o btn primary, que são as cores, né? Então o Bootstrap ele tem essa premissa base de componentização. Você já tem vários atributos de CSS dentro dos seus componentes. Então, o Tailwind ele é uma abordagem diferente, né? Então, quando ele fala de Utility First, quer dizer que ele vai me dar classes que vão representar, na maioria das vezes, uma única propriedade de CSS, mas que tem um padrão e que seja muito mais fácil de eu escrever direto na minha div, por exemplo, né? Então, olha aqui um exemplo legal. Isso aqui já fala. Então, ó, diretamente aqui nos atributos de classes, você vai colocando todas as suas classes Tailwind CSS e ele já vai te trazendo o visual, né? Então, é claro que por debaixo dos panos você tem outras extensões, outras coisas. Por exemplo, aqui você pode ter variações, né, do seu site. Então, por exemplo, se for em modo dark, use o text vai ser dessa cor aqui, que é Sky 400. Então, dentro dele ele tem vários padrões de tamanho, de cores, de espessura, para facilitar a sua vida e te dar um desenvolvimento muito mais rápido, né? Então, por exemplo, se a gente for aqui, ó, colors, text decoration, não, aqui eu quero color. Cadê todas as minhas cores? Customize em colors. Então, quando você vai em cores, você vai encontrar já uma tabela de possíveis cores que ele te dá. E qual que é o conceito dele? Ele te dá a cor e ele te dá um padrão de tons dentro daquela cor, né, de 50 a 950. Esse 950 é a partir da versão 3, que não existia, antes era até 900, então era de 50 a 900, mas agora temos um a mais, né? Então você tem várias tonalidades das cores em específico. Então se você utilizar, por exemplo, background, text, border, então você sempre vai ter uma variação de border, orange e aí a tonalidade que você quer. Você pode alterar essas cores dentro do seu arquivo CSS, do seu arquivo do Tailwind? Sim, com certeza. Então aqui, ó, esse arquivo principal, que é o arquivo de configuração dele, você pode ir lá e customizar do jeito que você quiser.
Você pode colocar nomes e especificar diretamente a cor, né? E aí você vai poder ter todos esses nomes dentro das variações que dentro do Tailwind ele permite, né? Então text, BG, border, então tudo que já você poder colocar cor, ele já vai te dar a sua cor customizada. E assim vai, tá? Então ele compila, né? Ele te dá um CSS já com tudo que você vai estar usando. E claro que aqui você também pode utilizar valores arbitrários, ou seja, na hora que você estiver escrevendo aqui, você pode criar e ele vai compilar por debaixo dos panos e vai te dar o CSS legal. Beleza?